que quando Deus estava por perto, ele o amava. Quando Deus ficava em silêncio, eles levantavam altares a outros deuses. E nós sabemos que quando Deus está em silêncio, algo Ele está fazendo. Quando Deus está em silêncio, não é que Ele se esqueceu de nós. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Deus não abandona nenhum dos seus filhos no meio da caminhada. Nós ouvimos o testemunho da irmã aqui. Ela não abandonou a filha dela, estava orando pela filha dela. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Amém? Amós capítulo 9, verso 11, que diz: Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Estamos diante de uma palavra que demonstra claramente a situação do povo de Israel, não só o povo de Israel, mas outras nações. E nós sabemos que Deus sempre foi muito bondoso com toda a humanidade. É verdade. Deus foi muito bondoso. Mas o mesmo Deus que Ele tem o amor, o carinho, a misericórdia, Ele também é a justiça. É verdade. O mesmo Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, é o mesmo Deus que com vara de ferro corrige a todos aqueles que erram. É verdade. E com isso eu quero deixar um tema: o encontro com Deus. E existem dois tipos de encontro. Primeiro, ou você encontra a misericórdia do Senhor, ou você encontra o juízo dele. E nós sabemos que Deus, ele é muito equilibrado em tudo que Ele faz, tão poderoso e tão maravilhoso, e tão onisciente em tudo que Ele faz, que Ele sabe cada passo que nós daremos, e sabe o que nós precisamos e necessitamos para poder continuar. Salmo 116, verso 5, o Salmo diz que piedoso é o Senhor, ou seja, misericordioso é o Senhor e justo, e o nosso Deus tem misericórdia. Nós estamos falando de um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a autonomia, mas tem um carinho por aquele que Ele criou. E quem é a criatura? E quem fomos criados por Deus? Somos nós que estamos aqui nessa noite. Nós fomos criados com todo amor, com todo carinho, com as obra-prima das suas próprias mãos. Ele deu fôlego de vida, soprou sobre nós o Espírito e nos deu para sentar à mesa, para poder adorar a Ele na beleza da tua santidade. E com toda a sua misericórdia, Jeremias, em suas lamentações, no capítulo 3, no verso 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos vivos. Aleluia. Porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aleluia. Deus é misericordioso. Mas há um detalhe, que o Deus que é misericordioso, Ele oferece aquilo que Ele tem, que é a misericórdia. Mas nem todos querem a misericórdia do Senhor. Nem todos desejam ter essa misericórdia. Nós observamos as pessoas desperdiçando uma vida no mundo. Deus ama a todos. No entanto, Ele enviou o seu Filho ao mundo porque Ele amou a humanidade. Ele amou a sua criatura. Ele amou a obra-prima das suas mãos. Mas as pessoas não querem essa misericórdia. E muitos desejam se afastar, se distanciar dessa misericórdia. O que eles procuram? Se distanciar disso. E o que vem sobre eles? O juízo. Vem a justiça. E a reta justiça de Deus. Da mesma forma que Deus tem misericórdia com aqueles que buscam a Ele, se aproximam deles. Se aproxima dele que Ele é galardoador. Ele também é justiça para aqueles que rejeitam a sua misericórdia. Nós sabemos que tudo que o homem plantar, isso sim ele vai colher. Se você planta coisas boas, você vai colher frutos bons. Mas se você planta coisas ruins, você também vai colher coisas ruins. E ainda em Lamentações, no capítulo 3, verso 22, Jeremias fala que novas são a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Ou seja, toda manhã nós acordamos porque Deus teve misericórdia de nós. Toda manhã nós levantamos e respiramos o fôlego de vida, porque Deus teve misericórdia de nós. Toda manhã nós podemos abrir os nossos olhos, ver o clarear do dia, porque Deus teve misericórdia de nós.
e a sua misericórdia se renova a cada manhã, e grande é a fidelidade do Senhor para aqueles que esperam na vontade dEle. Deus sempre teve o prazer de encontrar o homem e a mulher. Deus nunca teve prazer nenhum na desobediência. E um dos maiores cenários que nós vemos na antiguidade é a desobediência das nações, inclusive do povo de Israel. Nós sabemos na história que o povo de Israel foi um povo escolhido. Deus escolheu Israel. Deus escolheu Jacó, trocou o seu nome e falou: agora você não vai chamar mais Jacó, vai chamar Israel. Eu quero fazer de ti uma grande nação. E Deus amou a Israel. Mas Israel sempre foi aquele povo que, quando Deus estava por perto, ele o amava. Quando Deus ficava em silêncio, eles levantavam altares a outros deuses. E nós sabemos que quando Deus está em silêncio, algo Ele está fazendo. Quando Deus está em silêncio, não é que Ele se esqueceu de nós. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Deus não abandona nenhum dos seus filhos no meio da caminhada. Nós ouvimos o testemunho da irmã aqui. Ela não abandonou a filha dela, estava orando pela filha dela. E Deus não abandona as nossas vidas. Ele está sempre olhando para nós. Ainda que Ele esteja em silêncio, Ele ainda continua trabalhando nas nossas vidas e em nosso favor. E a sua fidelidade sempre esteve sobre o povo, mas o povo nunca quis a fidelidade com Deus. Nós observamos desde a antiguidade, o povo no Egito, saíram do Egito, chegaram no deserto e lembraram do Egito. Passaram um tempo de 40 anos no deserto, um caminho que duraria 40 dias, eles ficaram rodando 40 anos no deserto. Por quê? Porque desprezaram aquilo que Deus tinha para eles. Desprezaram aquilo que Deus preparou para eles. O que Deus havia preparado para o povo de Israel? A terra prometida. Era uma terra que manava leite e mel. Olha só para vocês terem ideia, manava, ou seja, nascia, crescia, gerava. Eles não precisariam se preocupar com mais nada, a não ser adorar a Deus. Mas eles não deixaram Deus entrar no coração deles e abandonaram isso. Logo esse povo continuou a sua caminhada. Chegaram um tempo depois em Canaã, outra geração, não a geração que saiu do Egito. Outra geração, a geração de Caleb e Josué, continuaram essa caminhada. Mas mesmo com todas as facilidades que eles tinham, eles negaram a glória e a eficácia do poder de Deus. E depois disso veio homens, mulheres, profetas de Deus, que se levantaram para tentar incentivar a nação. Mesmo assim eles não quiseram contato com o Pai, foram levados cativos, foram levados presos, passaram necessidades, andavam errantes no deserto, andavam errantes para cima e para baixo, e não queriam ter um contato com Deus. De repente se apresenta, um pouco tempo depois, um profeta chamado Amós. Esse profeta se apresentou nos dias do rei Uzias, rei de Judá. E algo interessante aqui, que esse profeta não era um homem nomeado como profeta e não tinha descendência de profeta. Ele não veio de uma linhagem de profeta. Ele era um pastor. Ele era uma pessoa que estava ali cuidando do seu rebanho. Amós, no capítulo 1, verso 1 fala: e as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, a qual viu a respeito de Israel, nos dias do rei Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Não era um profeta, um homem que veio da linhagem de profeta, mas era aquele que estava disponível para ser usado por Deus. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas e falamos: mas ele não veio de uma linhagem de pastores, ele não veio de uma linhagem de homens missionários, mulheres de Deus.
mas ele está ali com o coração atento e disponível para aquilo que Deus tem para fazer na vida dele, ou por intermédio da vida dele. E nesta noite Deus está chamando quem está disponível para continuar essa obra, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. O homem que não tinha linhagem, Deus chamou para fazer aquilo que tinha que ser feito. Foi o homem que começou a profetizar. E nós sabemos que o profeta sempre tinha autoridade, mas o povo tinha um coração tão duro que eles começaram a rejeitar até os profetas que Deus levantava. Eles começavam a tajar: ah, você não veio do lado de profeta, então você não é profeta. Você fala coisas contra a nação, você não é profeta. Porque eles queriam palavras boas, eles queriam uma palavra que agradasse o coração, eles queriam aquelas palavras que fossem favos de mel. Mas o mesmo Deus que eu falei no começo que é misericórdia, mas Ele também é juízo. Se você errar, Ele vai corrigir, porque Deus corrige a todo quanto Ele ama e açoita a todos aqueles que Ele tem por filho. Se for necessário te corrigir, Deus vai fazer isso. Se for necessário te exortar, Ele vai fazer, porque Ele tem prazer em que você cresça. Mas cresça reconhecendo quem Ele é. Cresça reconhecendo que Ele é o seu Pai. Cresça reconhecendo que Ele é o seu Deus. Cresça reconhecendo que Ele é o autor e consumador da sua fé. Cresça cada dia mais acreditando que só Ele, somente Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Confirma no capítulo 7 de Amós, verso 14, o que realmente Amós era. Ele era um boiadeiro e um cultivador de sicômoros. O homem boiadeiro que estava cuidando dos seus bois, Deus olhou para aquele homem e falou: eu vou chamá-lo para ser um profeta no meio da nação. Glória a Deus. Às vezes tem pessoas que nós olhamos e não damos nada, mas Deus está levantando ela aos poucos, colocando palavras no coração, colocando os desejos na alma, colocando o entendimento, a sabedoria. Mas quando ele se levantar, ele vai entender que não foi ele que se levantou, mas o Deus que o levantou e o colocou para fazer aquilo que tem que ser feito. No capítulo 1 ao capítulo 2 de Amós, começa a apresentar o juízo sobre diversas nações. Porém, Deus apresenta o juízo. Em cada juízo que Ele apresenta a determinada nação, Ele fala: por 3 transgressões e por 4 eu não retirarei o castigo. O que eu entendo com isso? Quando Deus fala que por 3 transgressões e por 4 não retiraria o castigo, isso está dizendo: eu sou misericordioso, eu estou te dando oportunidade para mudar. Deus está dizendo: eu sou misericordioso, eu amo a minha nação, eu estou dando oportunidade para vocês não continuarem transgredindo contra a minha palavra. Eu estou dando oportunidade para vocês continuarem, mas continuarem reconhecendo que eu sou o Deus de paz, eu sou o Deus de amor, eu sou o Deus único que é digno de glória, louvor e adoração. Que é para que vocês reconheçam que vocês dependem, não é da força do seu braço, mas você depende cada dia mais da minha misericórdia para continuar de pé. É isso que Deus está dizendo para aquelas nações. Mas muitos não acreditaram nisso. Deus olha para a nação de Damasco e fala: vocês foram cruéis com Gileade. Deus olha para a nação de Gaza e fala: vocês levaram os cativos para os entregarem a outra nação. Além de cativo, tomar as pessoas como cativo, ainda levaram para outras nações para serem escravizados. Deus olha para a nação de Tiro e fala: vocês esqueceram a aliança com seus irmãos e levaram também cativos a Edom. E Deus olha para a cidade de Edom, para a nação de Edom, e fala: vocês perseguiram os irmãos e aniquilaram a misericórdia. Aquilo doía no coração, porque eles perseguiram, além de perseguir os próprios irmãos, eles aniquilaram, ou seja, exterminaram a misericórdia. Como é que eles poderiam adorar a um Deus de misericórdia, sendo que eles não tinham misericórdia para poder oferecer para outro? Sendo que eles não tinham misericórdia para poder oferecer para outras nações, para outras pessoas e para os próprios irmãos. Eles abandonaram tudo isso. E Deus olha para Amon e fala:
com crueldade vocês fenderam os ventres das grávidas, para não nascerem descendentes a Gileade. Eu acredito que isso doeu no coração do profeta que estava falando essa profecia, e entristeceu a Deus, no sentido humano de se falar. Deus olha para aquela nação e fala: olha só o que vocês estão fazendo. Vocês abandonaram tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Vocês deixaram de lado tudo aquilo que eu tinha preparado para vocês. Eu tinha grandes coisas. E nós sabemos que Deus é um Deus de grandes coisas. Aleluia. Se nós aproximamos dele como Deus de grandes coisas, o que ele vai oferecer para nós? É grandes coisas que ele vai oferecer. Mas as pessoas deixaram isso de lado. E quando fala que eles fenderam a barriga das mulheres grávidas, o que está dizendo? Eles estavam exterminando as nações. Eles não queriam que a nação de Gileade crescesse. Mas Gileade, quem nunca ouviu falar da cidade de Gileade? Gileade é a cidade do bálsamo. O que é o bálsamo? É a cura. O que eles estavam fazendo? Eles estavam eliminando a cura que Deus tinha preparado para eles. Aleluia. A nação estava deixando de lado a cura, deixando de lado aquilo que Deus havia preparado. Para quê? Porque eles achavam que eles podiam fazer aquilo que bem entendesse. Mas Deus não estava pronto para juízo, mas Ele queria oferecer a misericórdia. Mas as pessoas rejeitaram a misericórdia. E Deus mostra para eles: vocês estão deixando de lado a cura, porque há bálsamo para curar a vida de cada um de vocês, mas vocês não querem. E Deus olha para Moabe: vocês queimaram os ossos do rei de Edom. Vocês deixaram de lado tudo aquilo que eu tinha ensinado para vocês. Deus olha para Judá e fala: vocês rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram elas. Nós observamos que antes nós só vimos atrocidades, mas quando Deus olha para Judá e para Israel, olhando para Judá, Ele fala: vocês rejeitaram a lei do Senhor e não guardando elas no seu coração, mas deixaram o quê? Enganar pelas suas próprias mentiras. Deus tinha um carinho muito grande pela nação de Judá, pela nação de Israel, e Deus olha para Israel e fala: vocês venderam o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Vocês entraram em qualquer outro altar, mas esqueceram de entrar no altar do holocausto para poder apresentar a sua oferta a mim. Vocês deixaram de lado o altar. Vocês deixaram de lado de buscar a minha presença. Vocês deixaram de lado tudo aquilo que eu tinha oferecido. Para quê? Para adorar a outros deuses. Mas eu digo para vocês que não existe outro Deus que se compare ao nosso Deus. Na nação de Israel, Deus levantou profetas e nazireus. Mas o que Israel estava fazendo com os profetas e com os nazireus? Com os nazireus, eles estavam dando de beber. Todos conhecem que quando alguém era consagrado ao nazireado, o que tinha que fazer? Não podia beber bebida, não podia cortar os cabelos. Mas o povo de Israel está fazendo totalmente o contrário. Eles estavam destruindo o nazireado de Deus. Aqueles que eram escolhidos por Deus, eles estavam destruindo. E o que eles falavam para os profetas? Não profetizem mais. Que nós nessa noite possamos olhar para dentro de nós. Aleluia. E jamais entender, e jamais deixar que possamos ser um impedimento para que a obra de Deus cresça. É verdade. Que possamos olhar para nós, falar: Espírito Santo, faça como você bem entender nas nossas vidas. Faça como você bem entender na minha vida. Faça o que você quiser na minha vida, porque a minha vida é tua. Eu estou em tuas mãos. A minha boca é tua, a minha mente é tua, o meu coração é teu, as minhas pernas são suas, os meus braços são seus, a minha boca para adorar ao Senhor é tua. E faça como o Senhor bem entender com a minha vida. E não me deixe seguir os meus próprios caminhos, mas que eu possa seguir o caminho da salvação que só o Senhor tem para oferecer. No capítulo 3 de Amós, Deus foca em Israel. E Deus olha para eles, e que havia vícios e maldades no coração. Havia desacordos na nação de Israel. E nesses desacordos, o profeta olha
trazendo a palavra que o Senhor havia dado, e fala para eles: tem como andar dois juntos se não estiverem em acordo? O que Deus estava falando para ele? Vocês não conseguem andar comigo se vocês não estiverem de acordo com a minha palavra. Deus está dizendo para eles: vocês não têm como andar se vocês não guardarem os estatutos, se você não meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, se você não buscar o Senhor enquanto você pode achar, se você não guardar no seu coração para você não pecar contra Deus. Não é como você andar de acordo comigo se você não guardar no seu coração as minhas palavras. E Deus sempre foi muito justo. Tudo o que Deus ia fazer, Ele comunicava, Ele avisava. E nós sabemos que na antiga aliança Ele avisava por meio de profeta. Em Amós, no capítulo 3, verso 7, Amós fala para aquela nação: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre faria coisas, mas Ele sempre avisava que o juízo viria, e a misericórdia também estaria no mesmo patamar. Nós sabemos que Deus é amor, mas Ele é justiça. O amor de Deus está aqui de braços abertos, mas se nós negarmos o amor, a justiça também virá. E Deus sempre esteve com os braços abertos para nós, sempre esteve com os ouvidos atentos. Isaías capítulo 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e muito menos os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas o que? As nossas iniquidades estão fazendo divisão entre nós e o nosso Deus. Não deixe que nada divida você do seu Deus. Não deixe que nada separe você da glória de Deus. Não deixe que nada se afaste da presença do Senhor, mas continue se aproximando dEle, pois Ele ainda escuta as orações dos justos e vai responder em glória. Glória a Deus. No capítulo 4, Deus anuncia o castigo. Mas anuncia o castigo para aqueles que estavam ali achando-se importantes. E fala que eles seriam levados como um anzol de ferro, como peixes, fisgado pela sua própria boca. Porque nós sabemos que a nossa língua é um pequeno membro. Ela pode adorar a Deus, mas também pode odiar as pessoas. Pode amaldiçoar aquilo que não é para ser amaldiçoado. E nós sabemos que dentro dos nossos lábios, dentro da nossa boca tem poder. E que nós possamos usar esse poder para abençoar a cada um dos nossos irmãos. Que nós possamos usar esse poder para bendizer ao Senhor, que é Deus, e também trazer palavras de conforto para aqueles que estão desanimados. Muitas pessoas estão desanimadas e estão sofrendo por problemas psicológicos, sofrendo problemas de saúde, estão internados em hospitais e precisam do quê? De uma palavra de conforto. E você foi o escolhido para levar essa palavra até aquela pessoa. Não deixe jamais que os seus lábios sejam usados para outras coisas, mas que sejam sempre para trazer algo da parte do Senhor. Israel não se converteu naquele momento em que o profeta falava. E Amós no capítulo 4, verso 12, ele diz: portanto assim te farei, te ferirei, te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aqui é o que eu falei sobre o tema, o encontro. Quando nós encontramos com o nosso Deus, o que nós queremos dele? Que nessa noite nós possamos cada dia mais se encontrar com o Senhor e querer coisas boas para nossas vidas. Nós possamos se encontrar com o Senhor e querer aquilo que Ele tem preparado para nós. O que é? Uma vida de paz, de prosperidade, de abundância. E mais do que isso, ainda que tudo nessa terra se finde, nós teremos lá no céu a nossa morada que já está preparada para todo aquele que crê no nome de Jesus. No capítulo 5, o profeta prediz o cativeiro do povo. Um pouco antes do cativeiro babilônico, eles foram levados no cativeiro assírio. Mas Deus fala para eles algo muito interessante. Amós capítulo 5, verso 4. Porque assim diz o Senhor, ó casa de Israel:
Buscai-me e vocês vão viver. Buscai a minha presença e vocês vão ter vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo para eles: o que vocês precisam fazer? Só me buscar, porque eu vou trazer vida para vocês. É só me adorar, porque eu vou trazer vida para vocês. É só reconhecer que eu sou o único, que eu vou trazer vida para vocês. E não se prostre a nenhum ídolo, mas reconheça que eu sou Deus e eu vou trazer vida para vocês nessa noite. E conosco não é diferente. Deus está falando para nós nessa noite: buscai-me e vocês vão ter vida. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A idolatria tinha tomado conta. Deus havia falado que ia destruir a nação de Israel, que haveria ruínas. E no capítulo 7, Deus apresenta visões a Amós. A primeira visão que Deus apresenta a Amós, Deus mostra gafanhotos. O que o gafanhoto faz? Ele destrói toda a lavoura. Naquela época, aquilo que eles tinham, o quê? Plantio, gado. E Deus está dando juízo para eles. Eu vou enviar o quê? Gafanhotos para vocês. Mas Amós tinha um coração tão bom. Ele: Deus, Jacó é tão pequenininho, tem misericórdia desse povo. Deus nessa noite quer levantar intercessores. Para quê? Para olhar não para o pecado da nação, mas entender que ela pode ser perdoada da mesma forma que nós fomos perdoados. Amós olhou para aquele povo, olhou para Deus e falou: Deus, perdoa Jacó, que ele é só pequenininho. E Deus perdoou e não enviou os gafanhotos. Glória a Deus. Aleluia. Na segunda visão, Deus mostra um fogo consumidor. E nesse fogo destruiria tudo: pessoas, abismos. Mais uma vez, Amós olha para Deus e fala: Deus, Jacó é tão pequenininho, perdoa eles. Oh, glória, aleluia. Jacó é tão pequenininho, perdoa eles. Quem está dizendo? Israel é tão pequeno, perdoa essa nação. Deus sabe quem Ele escolhe. Ainda que muitos não davam nada para Amós, que era um boiadeiro, mas Deus sabia e conhecia o íntimo do coração dele, e sabia quem Ele tinha escolhido para poder fazer isso. E Deus olha mais uma vez: tá bom, Amós, eu estou dando mais uma chance para esse povo, eu não vou consumir com fogo. Mas na terceira visão, Deus mostrou um prumo. Mas esse prumo não teve como Amós interceder. Porque para tudo que nós fizermos, Deus pode levantar intercessores, Deus pode mudar o trajeto de tudo aquilo e perdoar as nossas falhas. Mas quando se trata de prumo, o que é um prumo? Para colocar tudo no eixo, deixar tudo alinhado. Se você vai edificar uma casa, se você não coloca prumo na parede, não vai demorar muito, ela vai cair. O que Deus olhou e falou: Amós, o que você vê? Senhor, eu vejo um prumo. É isso que eu vou passar sobre a casa de Israel. E que nessa noite Deus possa olhar para nós: Senhor, me coloca no prumo. Aleluia. Me deixa eu fazer conforme o Senhor quer. Se for para edificar a minha vida, coloca o prumo, vai levantando bloco por bloco, vai levantando dom por dom, vai levantando palavra por palavra, mas me coloca na sua direção, para que quando eu for edificado, eu não possa sucumbir em meio às aflições da vida. Deus está colocando cada dia mais a gente. E prumo não é só para você, Deus corrigir você, condenar você, não. Todos os dias nós precisamos passar por um prumo. Todos os dias nós passamos por um momento de construção na nossa vida. Quem é que nunca chegou a achar que sabia tudo quando jovem, de repente quando adulto descobriu que não sabia nada? Eu quando jovem eu achava que era inteligente. Eu estava na escola bíblica dominical, discutia com professores.
até o ponto de chegar à minha fase adulta e entender: Senhor, eu sou apenas um aluno, me ensina a comandar na sua presença. Porque nós não sabemos nada se do alto não for concedido, nós não temos nada se o Senhor não colocar em nossas mãos. Eu creio, Senhor. Aleluia. Nós precisamos cada dia mais se prostrar diante da presença do Senhor, para que ao seu tempo, Ele nos exalte. Eu sempre observo, hoje pela manhã comentando na escola bíblica dominical, eu sempre fui um jovem muito tímido. Quando começava a oração eu estava na porta, dava a bênção apostólica, eu estava na rua, já indo para casa porque eu não falava com ninguém. Até que Deus falou: eu preciso fazer alguma coisa na vida desse jovem. Glória a Deus, aleluia. Deus começou a colocar o prumo, começou a alinhar bloco por bloco no seu lugar, Glória a Deus. colocando as colunas, Glória a Deus. É assim. até que Ele falou: agora chegou no momento. Glória a Deus. Eu estou pronto? Não, mas estou em construção ainda. Assim é a vida do cristão. Nós nunca estaremos prontos, porque Deus ainda continua fazendo a construção em nossas vidas. Ele não quer jamais deixar que nós abandonamos isso, porque muitas pessoas não querem que Jesus seja o pedreiro das nossas vidas. Glória a Deus, Pai. Eles falam: Senhor, eu sei fazer do meu jeito. Não faça do seu jeito, porque vai chegar uma hora que isso vai cair. Deixa Deus fazer e levantar a sua vida da forma que Ele quiser. E no capítulo 8, para a gente correr aqui já para a finalização, Deus olha para aquela nação. Aquela nação ia passar por um momento muito difícil de fome, mas Ele olha para aquela nação. No capítulo 8 de Amós, verso 11: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eles irão errantes, de um mar até outro mar, do norte ao oriente, correrão a toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E nós sabemos, o pastor até comentou aqui, que estava com fome e queria ouvir a palavra. Eu também estou com fome, mas nem só de pão vive o homem, Glória a Deus. mas é de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É isso que Deus estava falando. Vai chegar dias na nação de Israel, e que não chegue esses dias na nossa nação, porque a nossa nação cada dia mais possa ser devota à presença do Senhor, buscando a palavra do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, porque ouvir e cada dia mais acrescenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. No capítulo 9, Deus apresenta a destruição do altar. No capítulo 9, verso 11, Deus apresenta a restauração do tabernáculo. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Foi o texto que nós lemos aqui agora. E repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. E quem é esse tabernáculo? Jesus. Hebreus no capítulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, em verso 13. E havendo eles calado, respondeu Tiago dizendo: homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou que primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. No verso 15: e com isso concordaram com a palavra dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantai-o-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que todas essas coisas, E para a gente concluir, Hebreus no capítulo 9, verso 11: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é,
não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a redenção. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos livrou do cativeiro da morte, Ele nos livrou do cativeiro do pecado, Ele nos aproximou do Pai pelo seu sangue. E Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus abençoe.